Renovando a mente com Provérbios, dia 28 de outubro, vamos ler Provérbios 28. Versículo 1: Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Os ímpios, aqueles que fazem coisas erradas, eles fogem sem que ninguém persiga eles. Como os ímpios fazem coisas erradas, quando eles recebem a notícia de que um policial está por perto, ou quando eles recebem a informação de que é possível que alguém esteja ali por perto e que possa fazer parte de algum órgão de investigação, eles já saem preocupados e correndo, porque, como o ímpio sempre está na sua vida errante, ele fica sempre com receio, ele vive com medo e às vezes não está acontecendo nada de perigoso em volta. Mas como eles vivem fazendo coisas erradas, eles fogem sem que ninguém esteja atrás deles. Agora, os justos, aqueles que fazem sempre as coisas corretas, eles não têm nada a temer. Então, eles estão confiantes, como o filho do leão tem a segurança de que o seu pai está ali para protegê-lo. Aqueles que são justos ficam tranquilos. O que o versículo 1 está dizendo é que, num provérbio popular, é que quem não deve, não teme. Não tem medo de nada, não precisa correr e nem fugir de nada, não fica olhando em volta, preocupado com relação ao que vai acontecer, conversa com qualquer pessoa tranquilamente porque está sempre andando na correção. O que o versículo 1 está dizendo para nós é: faça as coisas corretas, para que você tenha paz e possa andar de cabeça erguida. Sempre que você fizer alguma coisa errada, se você cometer algum pecado, alguma impiedade, você vai ficar preocupado e fugindo das circunstâncias. Aquele que se relaciona com o cônjuge alheio, por exemplo, pode ficar ali: será que é o marido dela que está aqui? Será que é a esposa dele que está aqui? E muitas vezes tem que fugir, correr, se esconder. Se você quer andar com uma vida pacífica, faça as coisas corretas, seja sempre transparente, honesto, verdadeiro, correto, sincero. Não se envolva com nada que é dos outros, para que você fique em paz e tenha uma vida tranquila. Versículo 2: Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios ela continuará. Esse versículo 2 nos fala sobre uma questão política. Veja que ele diz assim: existe transgressão na terra. Transgressão significa pecado, significa coisas erradas. Por causa das coisas erradas que acontecem na terra, muitos são seus príncipes. Como existem muitas coisas erradas que acontecem na terra, nós vemos que existem muitas disputas políticas. Príncipes fala a respeito de governantes, fala a respeito de pessoas que governam. Nós vemos que, quando acompanhamos a política, que existem sempre disputas de partidos e candidatos, um falando mal dos outros e os outros falando mal dos uns. E no final das contas, todos eles estão de alguma forma comprometidos com relação a alguma coisa errada. Todos acertam em algumas coisas e erram em muitas outras. Você não encontra um candidato ou alguém que seja perfeito. E é por essa razão que o poder sempre acaba caindo nas mãos de alguém, mas esse alguém fica só por um tempo e logo vem outro e toma o poder desse que estava exercendo o poder, e depois vem outro e outro. Por causa do quê?
por causa dos pecados, por causa dos interesses que são interesses particulares em relação ao exercício do poder. Então, por causa dessa transgressão na terra, dessa preocupação, desse egoísmo, dessa dedicação exclusiva para seus próprios interesses, é que ocorre que existem muitos príncipes. Ocorrem sempre disputas e mudanças, mas pela virtude de homens prudentes e sábios ela continuará. O que a segunda parte fala é que o que a terra precisa, quando ele fala de terra, é qualquer cidade, qualquer estado e qualquer país. O que nós precisamos para que a nossa terra permaneça em paz, para que ela continue indo bem em todos os setores, na economia, na saúde, na educação, no transporte, é que existam homens com virtude, que sejam prudentes e sábios. É quando temos governantes que são prudentes e que são sábios, que têm relacionamento com Deus e que têm como meta a preocupação em realizar o bem da sociedade e da comunidade, é que ocorre a continuação, o crescimento da prosperidade de uma terra. É por isso que o Salmo 33 vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E é por isso que nós temos um compromisso de orar por aqueles que são os nossos governantes e temos o compromisso de estudar os candidatos em quem votamos. Isso em todos os setores da nossa vida, seja na questão política, seja nas eleições, como por exemplo para o Conselho Tutelar. Você já votou na eleição para conselheiro tutelar? Você sabia que somos nós que vemos os candidatos e podemos votar nos conselheiros tutelares? Então, existem muitas eleições em que nós podemos participar ativamente para escolher as pessoas que vão cuidar dos nossos filhos, da nossa sociedade e da nossa vida. Então, é por causa do pecado que existem muitos príncipes, mas nós precisamos procurar e estudar quem são os candidatos que são virtuosos, que são prudentes, que são sábios, se tem ou não alguma uma vida pública correta. E não está essa questão de homens prudentes e sábios, você não deve ser carregado por manifestações políticas de pastores, muito menos de pessoas que são pregadoras e que têm muita influência, porque muitas vezes esses pastores estão comprometidos com os seus interesses particulares. Existem pessoas que são muito influentes no mundo cristão, que pregam muito bem, trazem sermões muito belos, porque receberam o dom da palavra de Deus. Quando Deus entrega um dom para uma pessoa, Deus não tira esse dom. A pessoa que orou, que jejuou, que estudou muito a palavra, ela tem o conhecimento para falar a respeito do reino de Deus e para trazer as pessoas para o reino de Deus. Mas não é porque elas são influentes, é porque a palavra tem poder por ela mesma. Até mesmo se um tolo começa a falar a palavra de Deus, a citar a palavra de Deus, a palavra tem poder por ela própria, porque a palavra de Deus, como o próprio nome diz, ela vem de Deus. Então, ela vai ter o poder. Lá em Isaías, no capítulo 55, nos versículos 10 e 11, está escrito: porque assim como a chuva rega quando ela desce, como a neve do céu, que quando cai, ela molha a terra e ela percorre todos os caminhos e molha tudo que ela vai alcançando, assim é a minha palavra. Ela virá e regará a terra e produzirá o resultado para o que foi lançada. Ela não voltará para mim vazia. Então,
Quando a palavra de Deus é anunciada, quando um versículo é falado, ele produz impacto na vida da pessoa, mesmo que seja dito por uma pessoa simples, porque ela tem poder em si própria. Então, na questão eleitoral, política, preste atenção se o pastor influente não está naquele assunto sendo beneficiado por outros patrocínios, investimentos, recebendo recursos públicos, porque estamos vivendo os últimos dias. E é terrível como, em momentos eleitorais, muitos pastores que são muito influentes fazem comentários que mostram, por uma breve análise da palavra, que eles estão comprometidos com interesses particulares. Nós não devemos ficar impressionados com isso, porque Jesus disse que nos últimos dias essas coisas aconteceriam, que ocorreriam escândalos. Então, é natural que aconteçam escândalos, e o cristão preparado deve pensar assim, que é possível sim que um pastor que fala tantos anos a respeito da Bíblia de repente se perverta. Aquele que está de pé precisa cuidar para não cair. Isso se aplica a mim, isso se aplica a você, isso se aplica a todos os que querem seguir a Deus verdadeiramente. Versículo 3: O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Se um homem é pobre, então significa que ele sabe quais são as dificuldades da pobreza. E se ele consegue algum tipo de prosperidade e começa a oprimir aqueles que, igualmente a ele, estão pobres, então já não existe mais esperança, já não existe mais nenhum trigo. Imagine que alguém faminto chega numa plantação de trigo com a esperança de encontrar pelo menos alguma coisa para que possa bater um pão, para que possa ter algum alimento. E de repente os pobres veem que agora a liderança, a, o governo está na mão de alguém que é como ele. Ele imagina que aquele homem pobre o ajudará porque faz parte do mesmo grupo, faz parte do mesmo povo, passou pelos mesmos sofrimentos e tenha entendimento e compreensão. Mas eis que eles acabam sendo surpreendidos por um homem que é pobre e vem e ainda os oprime. Então, o versículo 3 está dizendo que nós devemos valorizar as dificuldades que as pessoas à nossa volta passam. Se você já passou por alguma situação ruim, por alguma situação difícil, você deve desejar para os outros que os outros consigam prosperar. Existem pais que sofreram muito na vida e depois, quando eles têm os seus próprios filhos, eles dizem para os filhos assim: Eu sofri, então você também vai ter que sofrer. Não seja um pai ou uma mãe que multiplica a violência que você sofreu. Muitas vezes os nossos pais não foram os melhores, mas você não tem que reproduzir o mesmo tratamento para o seu filho e o mesmo tratamento para sua filha. Você pode parar a violência que você sofreu dos seus pais. Talvez os seus pais disseram para você: é porque o meu pai e a minha mãe fizeram isso para mim. No caso, os seus avós. E aí, algumas pessoas continuam multiplicando a violência contra os seus filhos, dizendo: os meus avós eram assim, o meu pai e a minha mãe foi assim comigo e vai ser assim também com você, porque você é meu filho e minha filha, e isso daí é assim mesmo. Pense, você pode parar a situação ruim que havia na sua família. Tem muitas pessoas que falam de maldição hereditária. Ah, era assim com meu avô, foi assim com meu pai, aconteceu comigo, então é assim mesmo. É a maldição hereditária. Não é a maldição hereditária. São as pessoas que vão surgindo, as gerações, e que não param para pôr um fim naquele mal
que está posto na família. Seja alguém que tem riqueza. Quando eu falo de riqueza, a riqueza ela começa pelo conhecimento da palavra. Quando você conhece a palavra de Deus, você muda o seu estado de pobreza. Então você passa a entender que você pode fazer a diferença e mudar a história da sua família. Quando o versículo 3 fala: o homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo, você vai ser uma chuva impetuosa que destrói tudo na sua casa e na sua família se você continuar com a sua mentalidade pobre. Mude os seus pensamentos. Procure o reino, conhecimento do Senhor, para que você tenha riquezas e consiga eliminar por um fim na opressão. Versículo 4: os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Seja alguém que guarda a lei, que guerreia contra os ímpios, porque você faz parte de um combate importante, que é o de lutar contra o mal. Seja alguém que se posiciona. Tem muitos cristãos que não se posicionam nessas propagandas que fazem para liberação do aborto, liberação de todo tipo de mal contra a palavra. Seja alguém posicionado, não seja alguém politicamente correto. Jesus não foi politicamente correto. Ele falava declaradamente a respeito do pecado. É claro que quando você fizer isso, você vai sofrer perseguição. Mas Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 18, que o mundo vai nos aborrecer. E vai nos aborrecer justamente porque as obras deles são condenadas quando nós defendemos a palavra. Mas estamos vivendo dias terríveis onde os cristãos não querem sofrer perseguição alguma. Eles querem viver em paz. Mas aqueles que verdadeiramente querem seguir a Cristo precisam tomar a sua cruz e precisam negar a si próprios. Negar a si próprio e tomar a sua cruz fala a respeito de um sacrifício. Jesus, ele tomou a cruz por mim e por você. Não vale a pena tomar a cruz pelo reino do Senhor? Pense a respeito disso. Versículo 5: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Os maus não entendem mesmo. Quem busca a Deus tem os pensamentos iluminados por Deus. Em Provérbios 16:3 está escrito: confia os teus planos ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando nós confiamos os nossos planos a Deus, Ele estabelece os nossos pensamentos e nos dá entendimento a respeito de tudo. 6. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. De nada vale você ser uma pessoa cheia de dinheiro com bastante riqueza se você obteve essa riqueza por meio de corrupção, furto, roubo ou algum tipo de trapaça, engano ou negócios que são ilícitos, porque você sempre vai andar com uma carga espiritual em volta de você. Depois, pessoas que fazem isso encontram falta de paz. Encontrei outro dia um homem que dava o seu testemunho que quando estava no mundo fazia a venda de drogas, tinha uma mansão, tinha muitos carros de luxo, mas nunca conseguia dormir porque ficava preocupado de que a polícia poderia descobrir o seu esconderijo e invadir a sua casa a qualquer momento e prendê-lo. Depois que ele recebeu a Jesus, ele deixou de ter todo o dinheiro que tinha. Estava contando que hoje tem apenas uma moto, porque tudo que ele tinha foi perdido, porque ele foi descoberto. Ele cumpriu a sua pena e ele disse que agora ele tem paz. Então ele disse que só depois que ele perdeu tudo aquilo que ele havia conquistado com o crime, que ele entendeu o valor da paz e hoje ele não abre mão
da paz que ele sente porque ele pode dormir em paz. Lá em Salmo, no capítulo 4, no versículo 8, fala assim: Eu deitei e dormi. Fala que ele pode descansar e viver em paz. E no Salmo 37 também está escrito que o justo, ele tem um sono tranquilo. Quer ele coma muito, quer ele coma pouco, ele pode descansar em paz. Aqui no versículo 7 está escrito: O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Já falamos a respeito da comilança. O capítulo 23 de Provérbios fala claramente: se você for convidado para um banquete perante o governador, põe uma espada na tua garganta e domina sobre aquilo que você vai comer. E o capítulo 23 também fala: o que é amigo de comilões e de beberrões nunca enriquecerá. E esse versículo 7 do capítulo 28 retoma esse assunto. O que guarda a lei é filho sábio. Aquele que guarda a palavra de Deus é um filho que é sábio. Guardar significa ter conhecimento para praticar. Agora, o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Comilões são pessoas que não têm domínio próprio. A pessoa que come em excesso, o que ela mostra é que ela está ansiosa e que ela não entende que o alimento não foi feito para ser um deus, porque existem pessoas que endeusam a comida. São pessoas que ficam pensando o dia todo na comida. Se elas pensam o dia todo na comida, trabalham para comprar comida e vivem em função de comida, então a comida já deixou de ser um alimento e passou a ser o seu Deus. Então aquele que é companheiro dos comilões envergonha a seu pai. Além de que os que são comilões ficam com vários problemas de saúde, problemas de excesso de peso, sem contar na possibilidade de terem diabetes, pressão alta e, dependendo do que comem, podem vir a ter outras complicações. Cuide da sua alimentação. Pense que o alimento serve para o propósito de te dar energia e força para que você realize propósitos de Deus na sua vida na terra. Verso 8: O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena, ajunta para o que se compadece do pobre. Quem fica obtendo muito juro, emprestando muito dinheiro e fazendo coisas com o propósito sempre de ganhar vantagem, em algum momento acaba perdendo. Lá em Provérbios 11, no versículo 25, fala que a alma generosa prospera e aquele que atende também receberá atendimento. Então, a generosidade, ela é recompensada por Deus, mas aquele que sempre busca o seu interesse exclusivo, em algum momento acaba tropeçando no seu cálculo e acaba deixando aquilo para alguém que precisa. Verso 9: O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Deus não ouve oração de pessoas que não obedecem os seus mandamentos. Versículo 10: O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Nunca desvie alguém do caminho correto. Você vai tentar desviar a pessoa do caminho certo, e se você fizer isso, você mesmo vai receber o castigo de Deus, porque Deus está vendo tudo o que nós fazemos. Em algum momento, você vai receber a recompensa por aquilo que você semeou. Verso 11: O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Esse versículo 11 está falando do homem que é rico de dinheiro. Aquele que só tem dinheiro, ele pensa que ele pode tudo, que ele sabe de tudo, mas existe aquele que não é tão rico de dinheiro, aquele que é pobre de dinheiro, mas que tem a riqueza da sabedoria. Ele só olha, avalia e vê como o rico muitas vezes é tolo. Em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 8, Salomão escreveu assim: Há um homem
que trabalha o dia todo e ele não tem filho e ele não tem nenhuma irmã, nem ninguém para compartilhar todas as suas riquezas. E, apesar disso, a sua vida consiste em trabalhar todos os dias e ele não sabe para quem ele está reunindo tanta riqueza. Então, um homem desses, por exemplo, é alguém que é rico de dinheiro, mas ele acha que é sábio aos próprios olhos, mas é um tolo, porque ele trabalha, 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 nunca desfruta, não tem filhos, ou seja, ele não tem uma família, ele não tem pessoas com quem ele possa contar, mas ele continua só vivendo para o trabalho. É alguém que é rico, mas aquele que não tem todo o dinheiro dele olha para ele e diz: é um homem que, na verdade, está dedicando a sua vida a buscar riquezas nessa terra, não busca Deus, não vai ter a vida eterna, porque não está interessado em buscar ao Senhor e vive apenas para trabalhar, sem desfrutar, sem ter família e sem ter nada. Versículo 12: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. É uma verdade esse versículo 12. Quando você vê que na questão eleitoral, na questão política, os justos triunfam, toda a nação fica feliz, porque nós temos contas públicas equilibradas, porque nós temos governantes preocupados em realizar o melhor para a população, porque nós vemos pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus. Mas quando os ímpios, aqueles que são corruptos, que desviam o dinheiro público, que fazem corrupções, quando eles sobem, os homens escondem-se. Todos ficam escondidos porque cada um fica na sua casa, se lamentando com tristeza, vendo a situação política e governamental indo de mal a pior. Versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confesse os seus pecados. Não importa, por mais grave que seja o pecado que você cometeu, seja sincero com Deus. Quando você diz: Deus, eu cobicei, eu olhei, eu invejei, eu desejei o mal do meu próximo, eu fiz isso e aquilo. Quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Lembrando que misericórdia é uma palavra formada de duas outras palavras, miséria e cordes. Nós somos carregados de misérias, mas Deus tem o seu cordes. Cordes significa coração. Então, o Senhor, ele olha as nossas misérias, mas mesmo assim, ele nos abraça para perto do coração dele. Então, misericórdia significa receber o amor de Deus apesar dos nossos pecados. Ele nos perdoa, mas confesse e deixe, porque é isso que vai fazer você receber a misericórdia. O versículo 13 fala: o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Bem-aventurado é o homem que tem respeito pela lei de Deus, que ele vai, quem teme a Deus, ele vai fazer a lei de Deus, mas quem endurece o coração vai cair no mal. 15. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O leão, quando está rugindo, quando ele está bramindo, é porque ele está em posição de ataque. O urso, quando está faminto, está pronto para destruir tudo que vê pela frente. Assim é o ímpio, que domina sobre um povo pobre. Mais um versículo que está falando a respeito da importância das eleições. Nós precisamos ver bem em quem votamos, em qualquer tipo de eleição, porque se um ímpio vier a governar, se ele vier a dominar sobre um povo, ele é como um leão que ruge, pronto para comer a sua presa, ou como um urso faminto. Pense num urso faminto, no tamanho do urso, qual a ruína e a destruição que ele não vai gerar. É isso que acontece quando o ímpio governa. Nós vemos as contas públicas indo cada vez de mal a pior, porque é isso que eles fazem: roubam tudo e mais um pouco, e não se importam com a pobreza da população. Eles não estão nem aí. Eles querem apenas encher os seus bolsos e receberem todas as benesses do Estado.
16. O príncipe falta de inteligência também multiplica as opressões. O que aborrece, mais o que aborrece a avareza, prolongará os seus dias. O que o texto está falando aqui? O príncipe, mais um versículo falando sobre governantes. Aquele que é príncipe, que não tem inteligência, ele multiplica as opressões. Por que ele multiplica as opressões? Aquele que governa e não tem inteligência não sabe como realizar a distribuição do dinheiro público. Ele não sabe como cuidar do orçamento. Então falta na saúde, falta na educação, falta no transporte, falta em vários setores, porque ele não sabe administrar as coisas, porque ele não tem inteligência. Mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Aborrecer a avareza significa reter o dinheiro. Aquele que faz os investimentos, aquele que aplica os orçamentos nos setores e realiza investimentos na sociedade, vai prolongar os seus dias. Por que ele vai prolongar os seus dias? Porque ele vai trazer desenvolvimento e as pessoas vão ver que ele merece continuar a exercer o poder porque está administrando bem. Versículo 17. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. Pessoas que fazem o mal para os outros vivem carregados de culpa. Então eles vivem o tempo todo, até o dia da morte deles. Eles vivem carregados de culpa pelo mal que fizeram. Então ninguém o detenha. Em outras palavras, não há o que se fazer. Essas pessoas correm e ficam o tempo todo aflitas e angustiadas porque elas têm uma conta para pagar que é enorme. Quando você vê que Caim matou Abel, Deus veio e perguntou a Caim: Aonde está o seu irmão? Ele disse: Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? E aí o Senhor disse: O sangue de teu irmão clama na terra. E Deus deu a ele uma condenação. Vai, porque serás fugitivo na terra. Ou seja, você vai ser alguém que vai carregar a culpa pela morte do seu irmão. Você vai carregar o sangue dele. E é sobre isso que o versículo 17 fala. Aquele que mata alguém vive muitas vezes com pesadelos, lembrando das coisas ruins que fez, e só quando ele recebe a Cristo é que ele recebe o perdão desse pecado e consegue receber a paz quando Deus perdoa o pecado e muda a sua história. Versículo 18: O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. 19: O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza. Um versículo aqui, o 19, que fala a respeito de ser diligente. Nós temos lido Provérbios ao longo desse mês e vimos que em muitos versículos o livro de Provérbios condena a preguiça e o ócio, dizendo que aquele que é diligente, aquele que lavra sua terra, vai ter a multiplicação e a prosperidade. Mas aquele que fica com pessoas ociosas, que ficam sem ter o que fazer, vai ficar cheio de pobreza. Falamos também que Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 1 diz: Lança o teu pão sobre muitas águas, que depois de muitos dias o acharás. Falar que é para lançar o pão sobre muitas águas, o nosso pão é comido com o dinheiro do nosso trabalho. Então, lançar o pão sobre muitas águas significa lance trabalho em várias áreas para que você tenha várias fontes de riqueza. Aquelas pessoas que têm só uma única fonte de renda são pessoas que passam por situações de pobreza. Tem muitas pessoas que pensam: eu tenho uma carteira assinada, eu tenho uma CLT, eu tenho um salário garantido, então está tudo bem. Não está bem. Se você quer garantir que você sempre terá recursos, você precisa desenvolver mais habilidades e lançar o teu pão sobre muitas águas. Procure áreas em que você tem habilidades, procure novos cursos e treinamentos, pense em obter uma promoção, em conseguir montar o seu próprio negócio, porque isso vai trazer prosperidade, vai trazer honra
para a sua vida e para a sua família. Não existe nada de errado em ter ambição. O que é errado é ter ganância. Ganância é o desejo de ganhar, é a ânsia de ganhar mais, apenas por ganhar. A ambição é o desejo de sempre evoluir, sempre prosperar, sempre crescer e se desafiar a novos caminhos para colher novas respostas e resultados e ter novas experiências com novos negócios, querendo ter mais e mais multiplicação e crescimento. Isso é ambição, e ambição não é pecado. Pecado é ganância. 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Veja que o homem fiel abundará em bênçãos. Aquele que é fiel em realizar os seus projetos de maneira correta, verdadeira e honesta vai ser abundante em bênçãos. O homem que é fiel a Deus é aquele que procura seguir o que Deus manda na sua palavra, que é buscar o crescimento. Quem busca o crescimento vai receber abundância de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Aquele que quer enriquecer com pressa, sem percorrer os seus caminhos, fazendo coisas ilícitas, trapaceando os outros, vai receber o seu castigo. 21. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Prevaricar significa deixar de fazer o que tem que ser feito. Existem pessoas que não fazem o que tem que ser feito quando estão diante de uma pessoa por causa da sua aparência. Você nunca pode julgar alguém pela aparência. Tem pessoas que, quando elas olham a aparência da pessoa e dizem: Ah, dessa pessoa não vou aplicar a multa. Ou eu não vou aplicar a disciplina que está prevista na lei porque a pessoa tem uma boa aparência. Já fizeram um teste com pessoas com boa aparência. Colocam uma pessoa com boa aparência dirigindo com uma velocidade mais alta em uma via pública para testar como o policial reage. E muitas vezes o policial olha para, faz uma avaliação da aparência e fala: tudo bem, pode passar. Então, isso é apenas um exemplo que muitas vezes alguém pode olhar para a aparência e pensar se vai aplicar ou não uma multa, uma disciplina ou um regramento, um regulamento. Nós não podemos julgar alguém pela aparência. Precisamos julgar os fatos de maneira objetiva. Se a pessoa fez algo errado, aplique a lei que está posta para aquele erro. Você está fazendo aquilo que é correto. Não é bom. Até por um bocado de pão o homem prevaricará. Está dizendo aqui que as pessoas deixam de fazer o que tem que ser feito por muito pouco. Não seja dessas pessoas. Faça o que é correto. O que o versículo 21 também está falando é sobre se vender. Tem pessoas que se vendem por muito pouco. Basta receberem uma pequena propina, um pequeno recurso, uma pequena vantagem e elas já deixam de aplicar a lei. Não seja alguém que se move pela aparência ou por subornos e corrupção. Versículo 22. E esse versículo 21 também nos fala uma coisa. Por mais que a recomendação da palavra diga isso, nós estamos vivendo num mundo que é injusto. Então, você verá pessoas fazendo isso. É natural ver pessoas que se dão bem porque subornaram. É natural ver pessoas que se dão bem por causa da aparência que têm. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Entender que aqueles que não seguem a lei de Deus, de fato, fazem as coisas erradas, mas que, no tempo certo, elas também alcançam o pagamento daquilo que elas fazem. Que uma coisa é certa, nem sempre o pagamento acontece no tempo que nós queremos. As coisas no mundo de Deus não são como nós queremos. Deus, ele tem o tempo certo
de realizar a colheita das obras que os ímpios cometem. Mas uma coisa é certa, eles com certeza recebem o pagamento, e o justo, por mais que ele sofra ao longo dessa vida, ele também recebe a sua recompensa. Nos tempos certos, Deus determina momentos de derramamento das colheitas pelos atos de justiça que nós praticamos, e nós também colhemos o bem pelos atos de correção e de bondade que praticamos em manter-nos na justiça. Vale a pena você andar na justiça. Não desanime por causa das injustiças que acontecem na Terra. O mundo realmente anda na injustiça, mas existe uma contabilidade no final, que Deus faz o acertamento das contas e você receberá por todos os atos de justiça, muito embora muitas vezes você sofra sendo justo. 22. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Quem só corre atrás de riqueza, em algum momento acaba pagando a consequência. 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. 24. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão, é companheiro do destruidor. 25. O altivo de ânimo levanta contendas. O 24 aqui, ó, fala que você não deve roubar a sua família. O que rouba seu pai ou a sua mãe fala que não tem problema nenhum, é um companheiro do destruidor. Se você rouba o seu pai e a sua mãe, você está arruinando a sua própria família. Esse versículo pode ser aplicado também para cônjuges, porque tem cônjuge que rouba o trabalho do outro, porque lança a responsabilidade por tudo sobre o outro e não ajuda dentro de casa. 25. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O altivo de ânimo é o orgulhoso, é o arrogante, aquele que se coloca mais alto em relação aos outros. Esse levanta contendas. Por que ele levanta contendas? Porque ele sempre acha que ele tem razão. Então, qualquer coisa que seja que o desagrade, ele vai dizer: tem que ser como eu quero, não está como eu quero. Esse é o altivo. Agora, o que confia no Senhor engordará. Ou seja, quem confia em Deus faz o que tem que ser feito todos os dias. Então, ele vai engordar, significa ele vai prosperar. Por quê? Quem confia no Senhor prospera. Por quê? Porque ele cumpre os mandamentos de Deus. Agora, o altivo de ânimo também fala a respeito daquele que não tem paciência. Então, ele não sabe se controlar, ele não tem domínio próprio. Tudo para ele é motivo de guerra. Então, quem vive o tempo todo criando guerra em volta de si, não tem tempo para pensar em projetos e em prosperar, porque o tempo dele é só para criar confusão. Se você cria só confusão, você está perdendo muito seu tempo. Precisa pensar em ter paz, confiar em Deus, para que você tenha planos e consiga realizar e executar os planos, para que possa engordar e ter resultado. 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. 28. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Esse capítulo, como nós vimos, tem muitos versículos falando sobre a questão política e eleitoral. Veja que o capítulo termina falando sobre isso. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. O 27 fala sobre generosidade, temos que ajudar aqueles que são pobres, e o 26 fala que quem confia no próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Quem anda sabiamente? Aquele que cumpre a lei do Senhor. Cumpra sempre a lei do Senhor e você prosperará.